interromper. Bom dia, Srs. Deputados. Vamos então dar início à audição do Conselho das Finanças Públicas. Obviamente saudar a Sra. Professora Teodora Cardoso, representante também membro do Conselho de Finanças Públicas. E nesse sentido, esta audição é no âmbito na especialidade da proposta de lei número 329/12, que aprova a lei do enquadramento orçamental. Eu iria sugerir, e de acordo com as conversas que já tive aqui com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também, que fizéssemos, depois da Sra. Professora apresentar inicialmente uma intervenção, eu iria propor uma ronda conjunta, com resposta conjunta de 8 minutos a cada grupo parlamentar e deixar em aberto uma eventual segunda ronda de 3 minutos, caso surja alguma questão pertinente e que algum grupo parlamentar julga necessário e apropriado pôr numa segunda ronda. Se todos estiverem de acordo, daria então por aprovada esta minha proposta da forma de realizar os nossos trabalhos e passava desde já a palavra à Sra. Professora Teodora Cardoso para a sua intervenção inicial. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Na medida em que este parecer já foi publicado há bastante tempo, eu penso que podemos fazer uma apresentação inicial relativamente breve. Nós optamos também neste parecer por fazê-lo em duas partes, uma parte de apreciação global à proposta de lei e uma parte mais específica relativa a um conjunto de artigos em que temos algumas sugestões de redação, nos casos, e noutros parece-nos que há questões que podem ainda ser aprofundadas. Eu aqui vou concentrar mais na apreciação de natureza global, depois nas respostas, nas perguntas e respostas, se houver artigos que se justifique, poderemos também enquadrar. A nossa apresentação inclui todas as duas partes e, portanto, podemos optar por qualquer dessas soluções. Em termos de apreciação global à proposta de lei, a nossa principal opinião sobre ela é que, neste caso desta proposta de lei de enquadramento orçamental, nós estamos perante um quadro jurídico completamente novo relativamente ao enquadramento não só do orçamento, mas eu diria mesmo da política económica em geral. É importante ela ser, além de ser importante ser feita, é importante esta proposta ser assumida como de iniciativa nacional, não se trata do cumprimento de uma exigência externa, é algo de que o país precisa e que é apresentado como tal, e isso parece-nos importante. Embora, evidentemente, esta proposta inclui todos os princípios e regras europeias e, mais do que isso, porque normalmente os princípios e as regras europeias estavam já incluídas na lei, mas esta proposta permite uma coisa que até aqui, na realidade, não foi possível em pleno, que é a operacionalização desses princípios. Há três opções fundamentais nesta proposta que nos parece que são muito importantes. O primeiro é a efetiva integração entre a política económica e a política orçamental, que aqui está fundamentalmente incorporada na integração na lei das grandes opções do quadro plurianual de despesas, o que implica que, na realidade, a lei das grandes opções não seja algo de paralelo ao orçamento, é, pelo contrário, digamos, o envelope em que o orçamento se vai incluir.
Isto tem a grande vantagem de que permite que naquela lei das grandes opções avalie as implicações macroeconómicas das diferentes políticas, não se limita a enunciá-las, vai ser necessário avaliar as suas implicações e, por essa razão, estabelecer uma prioridade de despesas. Este é um problema que normalmente faltou na nossa política orçamental, foi o estabelecimento de prioridades de despesas. E faltava essencialmente porque também não existia o reconhecimento pleno de uma condicionante orçamental. Aqui estamos a integrar, de facto, a política económica e essa condicionante que existe, penso que já ninguém contesta, e isto permite que se defina um programa de política económica viável para a legislatura, que não seja apenas algo que todos os anos muda e que muda, às vezes, ao sabor exatamente do efeito das condicionantes orçamentais. Além disso, o fazer isto e o estabelecer o quadro aprovar o quadro de plurianual de despesas com a lei de grandes opções apresentada simultaneamente com o programa de estabilidade e, portanto, aprovada pelo Parlamento, o que não é o caso do programa de estabilidade, e aprovada em princípio de maio, normalmente, significa que desde aí os diferentes organismos conhecem o seu horizonte de despesas para um período de 4 anos. O limite será apenas compulsivo para o ano seguinte, mas, de qualquer maneira, há um limite indicativo para os anos seguintes. A existência disto é essencial para permitir uma coisa que também tem sido uma falha, digamos assim, do nosso processo orçamental, que é a boa distribuição de responsabilidades entre o Ministério das Finanças e os Ministérios setoriais. Todos conhecemos a queixa habitual dos Ministérios setoriais, que não podem fazer várias coisas, e têm razão, não é apenas uma queixa, é uma queixa fundamentada com respeito à sua falta de capacidade de gestão da sua própria política e à sua dependência excessiva do Ministério das Finanças em relação a autorizações de despesa demasiado detalhadas, etc. Mas também conhecemos o lado oposto, que é o lado do Ministério das Finanças, que se queixa que tem que dar imensas autorizações para as quais não tem ele próprio a capacidade de avaliar exatamente a razão de ser dessas alterações, porque se trata de alterações que têm a ver com a gestão dos programas e dos ministérios setoriais. Há necessidade de atribuir aos ministérios setoriais muito maior responsabilidade e maior capacidade de gestão. Mas para isso eles precisam de saber qual é a capacidade financeira com que podem contar, e não apenas num ano, mas num horizonte temporal suficiente para lhes permitir efetivamente gerir as despesas. Quando apenas se tem um horizonte de um ano, nunca se consegue, como todos conhecemos bem isso, levar por diante decisões que de facto alterem a qualidade das despesas, a sua eficiência, etc. Portanto, este aspecto é, quanto a nós, verdadeiramente fundamental e está relacionado com os outros dois que consideramos que são opções fundamentais desta proposta, que são a consagração do médio prazo como horizonte de definição da política orçamental, portanto, já referi, permitir a maior previsibilidade quanto aos recursos disponíveis nos anos futuros. E, finalmente, a adoção de um modelo de orçamento por programas. De um modelo, de facto, de orçamento por programas. Uma das coisas que nós temos que reconhecer nesta lei é que tudo isto que eu disse já existe no nosso enquadramento orçamental.
o médio prazo, as regras europeias, os programas, o próprio quadro plurianual de despesas, a lei de grandes opções, tudo isto são conceitos que já existem, mas que não estão articulados na forma como existem. Na realidade, o orçamento continua a ser discutido em base anual e de caixa, basicamente, e, consequentemente, há uma parte de concretização de todos estes conceitos e de precisão também desses conceitos que esta lei procura, de facto, resolver. É claro que, ao fazê-lo, tem um problema. É que isto nunca foi concretizado porque falta um conjunto de instrumentos muito importantes para permitir concretizar. E, ao exigirem-se esses instrumentos e essa concretização, vai ser necessário um período de transição. E esse é o grande risco desta proposta de lei, no sentido de que prevê um período de transição de pelo menos 3 anos, que não é excessivo para o conjunto de coisas que é necessário fazer, mas que obriga a que haja um período em que vão coexistir dois sistemas de enquadramento orçamental que vão ter que ser bem articulados. E esse é um problema que é um problema em grande parte político e também operacional. A vantagem da lei é, por um lado, reconhecer a necessidade desse período transitório. Nós temos tendência, e eu recordo sempre o exemplo do POC-P, que é adotar uma lei e dizer que ela entra imediatamente em vigor, ou entra em vigor daí a 2 a 3 meses, mesmo quando não há as mínimas condições para que ela entre em vigor, e, por consequência, passado esse período, a lei entrou em vigor, mas como não há maneira de a pôr a funcionar, vai adiante. E o POC-P, na verdade, nunca chegou a funcionar em pleno. Aqui reconhece-se isso e também se estabelece um faseamento de ações que será necessário levar a cabo durante esse período, assim como se cria uma entidade responsável por assegurar a implementação, o que é um ponto essencial. Vai haver uma enorme quantidade de problemas, quer técnicos, quer jurídicos, que vão ter que ser aprofundados, discutidos e aprovados ao longo deste período. Isto significa, tudo isto que eu disse atrás, significa que o empenhamento político com esta proposta de lei é absolutamente essencial para que ela funcione, mas esse empenhamento político passa por reconhecer uma nova forma de encarar o orçamento, completamente diferente daquela que nós tivemos no passado. E há mesmo um risco de que, se essa necessidade não for reconhecida, de virmos a ter dois exercícios paralelos, um em que se continua a elaborar o orçamento como habitualmente, que aliás terá que ser feito, mas que, se desprezar completamente ou deixar para uma menor prioridade a implementação da nova lei, isto vai implicar um enorme uso de recursos que são escassos no Ministério das Finanças e nos ministérios em geral, e arrisca-se a criar, de facto, uma situação em que a nova lei perde credibilidade, se isto for feito dessa maneira. Aqui é essencial o papel do Parlamento, e o papel do Parlamento é essencial, sobretudo, em reconhecer que o orçamento tem de consagrar um horizonte de decisão que seja de facto compatível com a viabilização das prioridades políticas. Não é apenas enunciar as prioridades políticas, há necessidade de elas serem enquadradas num processo de decisão que permita efetivamente levá-las a cabo.
Por outro lado, isto é também essencial, o empenhamento político para levar a cabo o ponto que eu referi atrás, que é o da corresponsabilização entre o Ministério das Finanças e os Ministérios setoriais, que é, mais uma vez, algo de fundamental para que o orçamento possa funcionar noutras condições e ter melhores resultados do que aqueles a que assistimos no passado. Há outras condições de êxito da implementação da lei, que nós referimos aqui. Há coisas que são, a maior parte delas, aliás, esse é o aspecto, esta lei tem um aspecto muito especial. É uma lei que incide sobretudo sobre questões técnicas, e às vezes questões muito técnicas, mas tem um enorme impacto político. Portanto, há necessidade aqui de reconhecer esta dupla face desta lei. Nas condições técnicas, por exemplo, a necessidade de definir muito bem o conceito de despesas enquadrado, articular melhor o orçamento anual com o orçamento plurianual, porque o facto de haver um programa plurianual não significa que não haja, em quaisquer condições, um orçamento anual, alterar o papel dos intervenientes no processo, como já disse, o Ministério das Finanças e os Ministérios setoriais. Isto vai implicar recursos nos Ministérios setoriais de gestão financeira, que atualmente não são necessários, tratar muito cuidadosamente o problema da qualidade e do tratamento da informação. Nós temos tendência, e isso é um dos claramente reconhecidos defeitos do nosso sistema atual, é haver uma enorme quantidade de informação que não pode ser tratada por natureza, haver muitas redundâncias na informação que exigem imenso trabalho, imensas pessoas a trabalhar sobre essa informação para, no fim, tirar dela muito pouco resultado. Portanto, aqui há um problema, desde logo, de definição da informação necessária, que vai ser maior em alguns casos. Por exemplo, no caso dos programas, os programas vão exigir conhecer não apenas quanto é que se gasta no programa, mas o que é que se vai fazer com esse programa. Portanto, vai haver necessidade de informação real e financeira. Há mais, portanto, é uma muito maior exigência de informação, mas tem que haver simultaneamente a eliminação de muita informação que atualmente existe e que não é necessária, e tem que haver outra coisa, que é um tratamento informático coerente de todo este sistema. Um dos problemas que nós temos e que, mais uma vez, se verificou claramente no caso do POC-P, foi a forma de implementar informaticamente o sistema, em que todos os departamentos que o aplicaram usaram outsourcing entre entidades que depois não comunicam entre si. Quer dizer, a informação, a capacidade de centralizar e consolidar a informação a vários níveis, desde o programa ao departamento, ao orçamento no seu conjunto, tem que ser feito muito rapidamente, porque é daí que podem vir e devem vir as tomadas de decisão necessárias para corrigir desvios ou para introduzir alterações que sejam necessárias. Este é um aspecto que é essencial. A lei também prevê, e já há trabalho feito nessa matéria, a adoção da contabilidade de acréscimo, que é importante, mas isso já estava previsto no POC-P e nunca aconteceu. Portanto, convém agora garantir que as condições, desde defini-la corretamente, o que penso que está feito, até implementá-la e informatizá-la, vai um período bastante grande. Nós também chamamos a atenção para a necessidade de caminhar no sentido de tornar os limites de despesa vinculativos a médio prazo. Percebemos que neste momento não há condições para o fazer, mas de qualquer maneira a lei devia apontar nesse sentido e também incorporar, porque isso é importante, a todos os
os níveis, princípios sobre o que é que acontece quando os limites são violados. No mínimo, enquanto não forem vinculativos a mais longo prazo, mas pelo menos para o curto prazo, era desejável instituir a prática de justificar, mas justificar fundamentadamente os desvios que possam ocorrer. Portanto, a vertente real eu já referi. Outra condição importante é a definição abrangente do setor das administrações públicas. Nós vimos até que ponto isso foi um dos problemas que complicaram muito a nossa vida nos anos passados. Neste momento, a maior parte das instituições estão já incorporadas no setor público, mas seria importante que, mesmo para aquelas que ainda não estão, houvesse um acompanhamento na própria programação orçamental do endividamento dessas entidades que, no fim de contas, sabemos que são da responsabilidade do contribuinte e não vale a pena iludir-nos mais a esse respeito. Finalmente, é também importante articular melhor a programação orçamental dos 3 níveis de governo. O que nós verificamos nos últimos anos é o princípio de solidariedade, que está correto, mas o princípio de solidariedade levou a que as regras referentes aos setores subnacionais, na verdade, são sempre superadas pela necessidade do orçamento em reduzir as transferências devido aos problemas do orçamento no seu conjunto. Isto significa, porque é possível fazer, mantendo a autonomia das regiões e dos municípios, é possível, e dentro deste quadro penso que é mais possível, articular melhor e integrá-los melhor no processo desde o início. Quer dizer, não é as câmaras ou as regiões fazerem os seus orçamentos de acordo com as suas regras e o orçamento propriamente dito, trabalhar noutro contexto e só no fim é que se verifica que é necessário, afinal, cortar essas transferências. Portanto, este princípio de começar o orçamento, no fundo, começar a trabalhar no orçamento em maio, também deveria permitir melhorar esse aspecto. Há outras coisas, por exemplo, a avaliação de desempenho não está praticamente tratada nesta lei, mas mais uma vez com programas, com objetivos a atingir em termos reais e financeiros nos diferentes programas. Isto deve ser articulado com um sistema de avaliação de desempenho que vai desde o programa até ao próprio orçamento no seu conjunto. Então, a contabilidade de acréscimo já referi. E, portanto, isto leva a que esta lei, de facto, exija um debate de fundo muito importante. Tem o problema de que foi apresentada tarde e, consequentemente, este debate ficou diminuído por esse facto. No entanto, ela é tão importante para a política orçamental e para as opções, seja de quem for que está no governo. Quer dizer, todos nós já percebemos, e acho que os últimos anos nesse aspecto foram absolutamente elucidativos, mas já tínhamos tido essa experiência antes, podemos ter excelentes intenções de política, se o financiamento não for compatível com elas, são as opções de política que acabam por ser postas em causa. E é aí que é necessário ter em conta isso neste contexto. Como eu disse, esta lei, em grande medida, é uma lei técnica, mas com grande implicação política e que é uma implicação política que é extensiva a quem quer que seja que está no governo. O que supõe que vale a pena, efetivamente, debatê-la com a profundidade necessária. Eu ficava por aqui, porque penso que já disse o suficiente. Obrigado, Sra. Professora. Passaria então agora a palavra aos grupos parlamentares e desde logo ao Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado
Eduardo Cabrita. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar a professora Teodora Cardoso, o Dr. Carlos Marinheiro e genericamente o trabalho desenvolvido pelo Conselho de Finanças Públicas de cooperação com esta Comissão ao longo deste mandato, desta legislatura. E queria dizer que partilhamos muito da visão estruturante que o Conselho de Finanças Públicas transmite quanto às características desta lei. E com o sentido de responsabilidade do Partido Socialista, que era poder quando a atual lei de enquadramento orçamental, procurando um espaço amplo de consenso, foi em 2001 aprovada. Que, num contexto político particularmente difícil, tendo apresentado tempestivamente, a meio da legislatura, uma revisão a mais significativa das oito alterações que foram efetuadas à atual lei de enquadramento orçamental em 2011, procurou aí, mesmo num quadro político complexo, que fossem obtidos os entendimentos tão amplo quanto possível, que se traduziu, aliás, na circunstância de o processo legislativo ter sido concluído, não por responsabilidade do então Governo, quando o mesmo já se encontrava numa situação de demissionário, mas todo o trabalho foi o Dr. Carlos Marinheiro, que na altura exercia funções na UTAU, recorda-se bem do quadro em que esse debate foi feito, não prescindindo de uma intervenção atempada. Nós temos uma visão de que, por um lado, aquilo que, como foi dito, que constitui uma limitação da atual lei, não decorre muito ou não decorre essencialmente daquilo que da mesma consta. Disse a senhora professora que a atual lei caracteriza o que são programas orçamentais, caracteriza o que é programação financeira plurianual. Estabeleceu, aliás, não na versão inicial, mas nas adaptações feitas em 2011, a figura do quadro financeiro plurianual. Estabeleceu a devido tempo, entretanto foram omitidos, mas estabeleceu mecanismos de cooperação entre os vários subsetores do setor público administrativo em matéria financeira. O grande desafio está exatamente na capacidade técnica e na vontade política de implementação daqueles que são os elementos estruturantes. E é por isso que, tendo tido sempre ao longo desta legislatura, independentemente das divergências que não omitimos relativamente a opções de política económica, relativamente a opções de política orçamental e que tiveram, nos momentos adequados, a sua expressão. Tendo tido sempre uma posição construtiva relativamente, designadamente, às alterações que visaram, de acordo com a opção do Partido Socialista, a bem também de mecanismos de flexibilidade que as regras do Tratado Orçamental, do Six-Pack, do Two-Pack, fossem acolhidas no quadro financeiro nacional, dentro da visão solidária de Europa que temos, mesmo nestes tempos de chumbo do projeto europeu, dolorosos para quem tem uma visão europeísta, e não na Constituição, como seria um claro e crasso erro, tudo aquilo que a dinâmica de incerteza dos últimos anos provam quanto a introdução destes mecanismos na Constituição seriam fatores de rigidez que ou para nada serviam e apenas desacreditariam Portugal e uma visão estruturante, consistente de consolidação das finanças públicas ou seriam de tal modo desajustados que implicariam sucessivos processos de revisão do próprio texto constitucional em função daquilo que é a dinâmica dos tempos difíceis da Europa. É por isso que
a perspectiva que temos, tendo todo o interesse e toda a vontade de que seja feito um debate sério sobre esta matéria, e toda a vontade de que exista uma tendencial estabilidade de lei de enquadramento orçamental, não compreender como é que o debate é feito nestes termos. Nós começamos ontem as audições terminam hoje ao fim do dia. O debate, as propostas de especialidade em que há contributos válidos e múltiplos e muito qualificados, já do Tribunal de Contas, do Conselho de Finanças Públicas, de outras entidades, ouvimos ontem o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, independentemente daquelas propostas que emanarão da análise feita pelos grupos parlamentares, num processo que tem aqui uma deadline que é a sua conclusão na próxima terça-feira, em termos de trabalhos de comissão. E esta é um entorce que eu acho que o sentido nacional justificaria que o trabalho da equipa técnica que produziu o anteprojeto, os contributos de entidades como o Conselho de Finanças Públicas e outros, fossem considerados como um acervo que a Assembleia da República deveria considerar e deveria, no início de legislatura, ter em conta, naturalmente, com os ajustamentos que um próximo governo viesse aqui a adotar, e com o sentido de responsabilidade de falar aqui em nome do partido, que está ligado exatamente à afirmação de passos estruturantes na construção do que é hoje a Lei de Enquadramento Orçamental vigente. Segunda linha de questões muito gerais que queria colocar tem exatamente a ver com o período de transição. Nós compreendemos, até pelas razões que foram expostas, que não seria possível que uma lei deste tipo tivesse uma vigência ao fim de 6 meses ou no orçamento seguinte, seria completamente irrealista, mas há aqui uma dinâmica de incerteza, uma lei feita em final de ciclo político, destinada a ser implementada pelo ciclo político seguinte, é aqui um legado de quem não sabe que se terá alguma responsabilidade na sua implementação e que levanta, aliás, um modelo complexo, que é de vigência de 2 regimes durante 3 anos, com normas de incerteza e campos de incerteza sobre qual é que é o quadro aplicável até à plena vigência, que, nos termos desta lei, vão até 2019. Aqui também o papel do Parlamento é significativo. Bom, e nós verificamos aqui uma desqualificação, quer dos elementos de intervenção do Parlamento, a intervenção na solicitação de auditorias, os mecanismos de fiscalização política, que são todos eles, eu diria, nenhum é eliminado, mas são todos eles amaciados, se me permite, aqui uma visão que eu gostaria que fosse construtiva, não gostaria de carregar aqui na adjetivação numa lei que entendo deve ser estruturante. Até porque conto fazer parte da maioria que terá de consolidar regras exatamente que articulem a boa disciplina das finanças públicas com uma flexibilidade convergente com políticas económicas de crescimento e de desenvolvimento. E é por isso que eu sei bem quando foi difícil, em subsetores, aplicar o POCAL. O POCAL hoje é aplicado em todos os municípios. A administração central é que falhou. O atual governo não conseguiu concluir a aplicação do POCP. Todos os municípios aplicam o POCAL. Os municípios e a região autónoma dos Açores contribuíram positivamente para o saldo orçamental nos últimos anos. E, portanto, os fatores de incerteza explicitados claramente na parte final da sua intervenção são aqui, não são consonantes com aquilo que foi um esforço sólido de alguns dos subsetores. É esta
dimensão, com compreensão que teremos nas nossas propostas de especialidade relativamente a muitas das sugestões do Conselho de Finanças Públicas. Agora não se pronunciou sobre elas, mas nós tomamos boa nota do parecer e teremos em conta essas propostas. Era, sobretudo, nesta dimensão de instituição que ficará para além dos governos e que permanecerá na próxima legislatura, que eu apelava e que transmitia com um sentido construtivo e de responsabilidade estas preocupações, até nesta diferença que foi uma opção do Partido Socialista, pela primeira vez em 4 anos e meio, eu não esteja aí desse lado da mesa, porque acho que a questão é demasiadamente importante para que possa ficar calado. Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Elsa Cordeiro, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer desde já a presença da doutora Teodora Cardoso, mais uma vez, estar aqui perante nós, no plenário da Comissão de Orçamento e Finanças, e também do Dr. Carlos Marinheiro, e desejar as melhoras rápidas desse pequeno acidente que penso que teve. Também dizer que estamos aqui a tratar hoje uma matéria de elevada complexidade, e já aqui foi dito noutras audições que tivemos anteriormente. Por isso, inicio a minha intervenção por dizer que a presente proposta de lei pretende, além de ser matéria de complexidade, pretende simplificar o processo orçamental e torná-lo mais transparente, de forma a garantir a efetiva articulação entre a execução orçamental e a tesouraria do Estado. E, em nossa opinião, só assim é possível termos contas públicas saudáveis e sustentáveis. Por isso é que a presente proposta de lei não é mais do que uma alteração ao processo orçamental e é totalmente distinta das 8 anteriores revisões realizadas à Lei 91 de 2001, referente à Lei de Enquadramento Orçamental. Vem priorizar as despesas públicas, de acordo com as opções políticas do Governo, seja qual for a opção partidária desse Governo, e pretende virar de página quanto à acumulação persistente de déficits orçamentais, e como muito bem refere o Conselho de Finanças Públicas na sua nota introdutória do seu parecer, que faz ênfase a esta questão. Na opinião do Conselho de Finanças Públicas, a proposta de lei preconiza um enorme desafio em termos institucionais, técnicos, mas principalmente políticos, já que o disse também na sua intervenção inicial, e atualmente o Ministério das Finanças, que tem a responsabilidade pelo controle da despesa pública, embora na ótica da Caixa, e que limita uma visão global das responsabilidades do Estado, a proposta de lei, e como já nos disse também ontem o grupo de acompanhamento da reforma da Lei de Enquadramento Orçamental, a proposta de lei é neutra contra esta opção contabilística. Por isso, e já falou, e falou bem da adoção de contabilidade por acréscimo, pergunto como poderá ser feita essa adoção ou durante o período de transição para a contabilidade por acréscimo, uma vez que a lei é neutra quanto a este tema. Outro aspecto referido no parecer do Conselho de Finanças Públicas é que as várias revisões realizadas à Lei de Enquadramento Orçamental não impediram que houvesse déficits orçamentais e um verdadeiro descontrole de despesa pública. Por isso, também queríamos ouvir um pouco do que acha, ou que é a opinião do Conselho de Finanças Públicas, o que diferencia as anteriores revisões em relação a esta nova proposta de lei. No vosso parecer é feita uma análise às opções da proposta de lei e às condições necessárias ao êxito da sua implementação. E também propõe melhorias à proposta de lei, que muito agradecemos e que será, de certeza, uma ferramenta de trabalho para os deputados que irão ter essa responsabilidade de apresentar propostas que melhorem ou alterações que melhorem esta proposta de lei. Referem e dão a entender que o período de transição de 3 anos é condição necessária para o êxito da implementação da proposta de lei. E também o disse aqui já, porque nós tínhamos algumas dúvidas da questão do período de transição dos 3 anos. Ontem também já nos foi dito que o grupo de trabalho até tinha dito 2 anos, mas foi a opção do Governo colocar um período de transição de 3 anos.
e falou, e bem, nessa questão da coexistência de dois sistemas de enquadramento orçamental e o quanto também é importante este período de transição para a implementação e para podermos fazer uma implementação mais eficaz. Dizer também, e outro aspecto que é a nossa opinião, a discussão desta iniciativa em fim de legislatura e encurtando o tempo de debate, como disse na sua intervenção inicial, não deverá ser motivo, em nossa opinião, para a responsabilização de alguns partidos políticos para implementações ou para que será esta nova lei de enquadramento orçamental, e queria que isso aqui deixar isso aqui também claro. Nas opções consagradas da proposta lei, e nos últimos anos, e eu tenho tido essa responsabilidade quando para discutir as grandes opções do plano, a doutora Teodora Cardoso tem sido uma defensora do melhoramento da lei das grandes opções do plano. E sempre que as mesmas são apresentadas juntamente com o Orçamento de Estado, defende que as grandes opções do plano deviam ser aplicadas para definir políticas económicas plurianuais e não ser um mero formalismo. E temos ouvido isso, e bem haja, por isso também temos ouvido essa defesa e essa voz crítica quanto ao que se tem passado no passado. Por isso pergunto-lhe se a presente proposta de lei vem contra aquilo que vem reivindicando contra as grandes opções do plano e desta forma as mesmas passam a cumprir o seu objetivo, que é definir estratégias orçamentais e económicas para a legislatura. Gostaria também que aprofundasse alguns aspectos acessórios que se referem no vosso parecer quanto à definição mais abrangente do setor da administração. Abriu um pouco o véu na sua exposição, mas penso e acho isso é importante nós também entendermos, e os grupos parlamentares entenderem, o que pretende dizer com a definição mais abrangente do setor da administração pública, da entidade contabilística do Estado e do princípio de unidade de tesouraria. Por isso gostaria que nos aprofundasse um pouco para também nós, os deputados, melhorarmos em sede de especialidade estes conceitos. No vosso parecer também consta as tais condições de êxito de implementação da proposta de lei, referindo que, muito além da aprovação da lei e das medidas legislativas complementares, defende essencialmente que tem que haver o tal empenho político, e aqui o disse mais uma vez, referindo mesmo que este é indispensável e deverá também ser complementarizado pela exigência da parte do Parlamento em exigir ao Governo informação de qualidade e atempada. Pronto, era importante também enfocar este aspecto e penso que deve ser claro quanto à discussão desta lei e quanto será importante para o futuro do nosso país esta nova lei de enquadramento orçamental. Outra condição para o êxito da implementação desta proposta será pôr em prática a nova calendarização que, como todos nós sabemos, passa em maio a entregarmos o programa de estabilidade, a lei das grandes opções do plano e o quadro plurianual das despesas públicas. Por isso também gostava de ouvir um pouco, e culminando com a entrega do Orçamento de Estado a 1 de outubro, em vez de ser a 15 de outubro, por isso gostava de ouvir a sua opinião sobre esta nova calendarização e se pensa que será a mais correta. E penso que, no essencial, eram estas as questões que queria fazer. É tudo. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Miquel Schaffer, do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e caros membros do Conselho das Finanças Públicas, Sra. Professora, Sr. Dr. Carlos Marinheiro, queria, em nome da bancada do CDS, também agradecer a exposição aqui feita hoje de manhã e o parecer devidamente e atempadamente aqui enviado e produzido sobre esta proposta de lei. Eu creio que ela foi bem enquadrada já no seu âmbito. É, aliás, o próprio Conselho de Finanças Públicas que dá conta de que não estamos apenas a falar de uma alteração à anterior lei, mas verdadeiramente um quadro jurídico novo para uma nova política orçamental. E é muito pertinente
imediatamente na introdução do seu parecer, o facto do Conselho de Finanças Públicas assinalar que a tradição de enquadramento orçamental em Portugal, que se centrou num sistema em que o Ministério das Finanças comandava e controlava, é a mesma expressão que aqui é utilizada, e tinha a responsabilidade pelo controle das despesas públicas e uma responsabilidade muito detalhada e muito elaborada, não chegou, como mostra, estou outra vez a citar a experiência das últimas décadas, que a disciplina assim obtida não impediu a política orçamental de seguir uma trajetória de acumulação de déficits. Isso é um facto objetivo, independentemente do papel ou da importância que depois que cada um atribui a esses déficits e à sua utilização em termos de despesa. Mas é o Conselho de Finanças Públicas que aqui refere, e nós concordamos que isso aconteceu, essa acumulação de déficits, quer em alturas de crescimento económico, quer em alturas de retração, e que daí resultou a instabilidade económica, a vulnerabilidade financeira e a deterioração da confiança na economia e no seu potencial de crescimento. Nós concordamos absolutamente nesta análise e, de facto, essa é uma das razões, não necessariamente a mais importante, mas certamente aquela que terá mais potencial de impacto para orçamentos futuros e para as contas públicas do futuro. É uma das razões mais importantes para a qual esta proposta de lei, esta alteração à lei de enquadramento orçamental, faz bem em não ser mais uma alteração aqui ou ali de certos aspectos, como algumas que tivemos que fazer durante o programa, mas que também com aquilo que aprendemos, quer de termos tido de entrar no programa, quer daquilo que aprendemos na execução do programa, façamos aqui alterações. E, aliás, o Conselho de Finanças Públicas refere também que, em termos de oportunidade, realça-se aqui que é importante estarmos a fazer isto no momento pós-programa, em que nós durante o programa tínhamos, é o Conselho que o diz, de nos fixar na execução e na resolução dos problemas levantados, e que agora é oportuno olhar para a revisão da LEO fora desse cenário, independentemente da revisão da LEO até estar contemplada no programa. Mas fazer isto a posteriori implica que a implementação possa ser focada e que até a máquina do Estado e o próprio Parlamento e o Governo possam estar focados nesta matéria e não noutras questões de orçamento que na altura se impunham como mais importantes. E nós também concordamos nisso. O que eu gostaria de lhe perguntar, em relação àquilo que aqui refere, que é importante corrigir no que diz respeito a impedir exatamente estas políticas de acumulação sucessiva de déficit e consequente deterioração das contas públicas. Qual é que acha que é o ponto mais importante nesta alteração? Se estamos a falar, por exemplo, nos artigos que dizem respeito aos limites previstos no Pacto de Estabilidade e Crescimento e nas formas que o orçamento, que a lei de enquadramento orçamental obriga a corrigir desvios, quer do déficit estrutural, quer da dívida, ou no próprio controle da despesa e na forma como os programas agora são construídos, com um responsável, ou um gestor de programa, creio que é o termo que a lei utiliza, e uma forma de controlar melhor a despesa do Estado. Até porque o Conselho de Finanças Públicas refere, e eu acho que isso é um ponto importante, que se deve caminhar no sentido de tornar os limites de despesa vinculativos a médio prazo. E neste momento o que o Conselho recomenda, por não ser muito fácil de avançar já para uma medida dessa natureza, de que se obrigue a justificar sempre que isso aconteça. Eu acho que isso é um bom caminho, mas gostava de perceber se haveria, no pensamento do Conselho, uma forma de o fazer já no sentido de exatamente olhar para os quadros de plurianuais de despesa e torná-los mais vinculativos do que eles são. Não sei se o Conselho tem algum pensamento sobre isso, e isso quero partilhar aqui com a Comissão. E um aspecto que até ontem foi discutido aqui, porque tivemos cá o Conselho de Reitores das Universidades, que até estão excluídos de uma série até por imperativo constitucional, de uma série de medidas, mas que se referiram especificamente ao impacto que teria, e alguns reitores
disseram que prevêem que esse mesmo impacto aconteça noutras áreas da administração pública, que é com o facto de não se poder fazer transitar a totalidade dos saldos. No caso das universidades, elas estão excluídas disso, mesmo que o Conselho de Finanças Públicas de reitores tenha dúvidas sobre a forma como isso está vertido na lei, e porventura poderá haver propostas de alteração sobre essa matéria, mas foram muito claros em dizer que mesmo na administração isso levará, suponham eles, a um despesismo em fim de execução do orçamento do ano, não é verdade? Para limpar os saldos, porque se revertem para o Tesouro naquela proporção que está referida aqui na lei, isso desincentiva, por um lado, a obtenção de receitas próprias e, por outro lado, incentiva a despesa no final da execução do ano. E eu gostava de perguntar ao Conselho também, porque é referido isso especificamente, que devia ser objeto de reflexão a questão da transição dos saldos, se queria elaborar um pouco mais sobre isso. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora então a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá, do Partido Comunista Português. Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a doutora Teodora Cardoso e o Dr. Carlos Marinheiro, do Conselho de Finanças Públicas. A Teodora Cardoso, no final da sua intervenção inicial, disse que esta lei, a Lei de Enquadramento Orçamental, tem profundas implicações políticas, e nós subscrevemos essa afirmação. Efetivamente, tem profundas implicações políticas, e para nós a implicação mais profunda, central, fundamental nesta lei é o facto de ela continuar a incorporar todos os condicionalismos e constrangimentos que resultam do Pacto de Estabilidade e Crescimento, da Governação Económica, Semestre Europeu, do Tratado Orçamental, ou seja, todos os condicionalismos e constrangimentos da União Económica e Monetária. E a continuação, a opção de manter estes condicionalismos e constrangimentos na Lei de Enquadramento Orçamental só pode, em nossa opinião, significar uma coisa: a opção de continuar a perpetuar a política de austeridade que tem sido seguida nos últimos anos. E entendemos que não há qualquer leitura inteligente ou flexível do Tratado Orçamental e do Pacto de Estabilidade e Crescimento. As regras que estão lá estão enunciadas de forma clara, são rígidas, e se cumprem ou não se cumprem. E se cumprir ou tentar cumprir aquelas regras, só pode significar uma coisa: é austeridade, austeridade sobre austeridade, empobrecimento contínuo dos povos. E se houvesse dúvidas, doutora Teodora Cardoso, bastaria olhar para os recentes acontecimentos na Grécia, em que a aceitação de todos os condicionalismos e constrangimentos que resultam desses tratados, o que é que significou? Mais austeridade sobre aquela que já vem sendo imposta ao povo grego durante os últimos 5 anos, e isso, obviamente, se vai traduzir num empobrecimento crescente daquele país e daquele povo. E é um exemplo muito atual em que podemos ver que, se quiser cumprir aqueles objetivos que estão nos tratados europeus, nomeadamente da União Económica e Monetária, o resultado é austeridade, e mais austeridade, exploração e empobrecimento. E, portanto, se quiser se o objetivo político de algum governo, de algum partido, for pôr fim à política da austeridade e ter uma nova política baseada no crescimento económico, no progresso social, na criação de emprego, então, portanto, é preciso rejeitar estes condicionalismos, estes constrangimentos, nomeadamente aqueles que constam no Tratado Orçamental e no Pacto de Estabilidade e Crescimento. Entendemos também, doutora Teodora Cardoso, que estes constrangimentos, estas imposições, que estão transcritas nesta nova versão da Lei de Enquadramento Orçamental, não podem ser cumpridos. Não podem ser cumpridos. São um pretexto para continuar estas políticas, para impor um programa político e ideológico, mas não podem ser cumpridos. Eu podia lhe perguntar se concorda com esta afirmação, se podem ser ou não cumpridos, mas naturalmente diria sim, podem e devem até. Portanto, prefiro fazer-lhe a pergunta de outra maneira, que implicará a sua resposta, presumo, o reconhecimento de que não podem. E a pergunta que lhe coloco é a seguinte: pegamos, por exemplo, num período temporal de 10 anos, de 2005 a 2014. Quantos países na União Europeia, neste período de 10 anos, conseguiram cumprir, por exemplo, o objetivo da dívida inferior a 60% do PIB e conseguiram cumprir o objetivo do déficit inferior a 3% do PIB? Quantos países na União Europeia, durante os últimos 10 anos, conseguiram cumprir estes dois objetivos?
doutora Teodora Cardoso sabe melhor que eu, contam-se pelos dedos de uma mão. E nesses países não está naturalmente Portugal, a Grécia, a Irlanda, o Chipre, mas também não está a França, não está a Espanha, não está a Itália, não está a Alemanha, não está o Reino Unido. Nenhum destes países que eu referi, e alguns deles são as maiores economias da União Europeia, conseguiu nos últimos 10 anos, de forma continuada, cumprir aqueles dois objetivos de dívida pública abaixo de 60% e déficit público abaixo de 3%. Muito menos estes países, como a Alemanha ou a França. Então como é que Portugal se poderá esperar consiga cumprir isto? E a tentativa de cumprir estes objetivos, de fazer com que a dívida, que é bem superior a 60% do PIB, que anda nos 130% do PIB atualmente, se reduza nos próximos 20 e poucos anos para 60% do PIB, ou inferior a esse valor, que o déficit se reduza abaixo dos 3%, que o saldo estrutural seja inferior a 0,5%, etc., etc. Só pode significar, nas próximas 2 décadas, a continuação desta política de cortes. Cortes e cortes, mas sempre nos mesmos. Cortes dos salários das pensões, das prestações sociais, nas verbas são atribuídas ao Serviço Nacional de Saúde, à escola pública, à cultura, à manutenção deste brutal aumento de impostos que recai sobre os trabalhadores, o esmagamento fiscal também das micro e pequenas empresas. Portanto, a tentativa de cumprir estes objetivos só pode resultar nisso, e temos o exemplo dos últimos anos em Portugal, e também, se quisermos olhar para outros países da União Europeia, o que é que significa a tentativa de cumprir estes objetivos. E, portanto, nós rejeitamos liminarmente a inclusão na atual lei que está em vigor, que já lá está, não é? Isto não é novidade, já lá está, como rejeitamos a inclusão nesta proposta de lei de enquadramento orçamental, a inclusão destes objetivos, imposições, condicionalismos, constrangimentos que resultam da União Económica e Monetária e do Tratado Orçamental, porque eles não são alcançáveis e a tentativa de os cumprir só pode significar empobrecimento para o povo português. E a opção que foi feita há uns anos na revisão da Lei de Enquadramento Orçamental, de incluir estes constrangimentos e condicionalismos por parte do PS, PST e CDS, foram os partidos que na altura aprovaram esta inclusão e que presumo que atualmente nesta nova versão também o farão. Ao fazê-lo, ao aprovarem isto e incluírem numa lei de valor reforçado que condiciona a elaboração dos orçamentos futuros destes condicionalismos, estão a criar condições para a perpetuação desta política de austeridade. Obviamente que nós rejeitamos isto, rejeitamos na altura, continuamos a rejeitar muito coerentemente agora, mas uma coisa diferente é melhorias à lei de enquadramento orçamental. Obviamente que não estamos contra melhorias na lei de enquadramento orçamental. Melhorias para aumentar o rigor na aplicação dos dinheiros públicos, para aumentar a transparência, a prestação de contas perante os portugueses de quem gera os seus dinheiros. Obviamente que não estamos contra, e a prova disso até que ao longo dos anos, nas sucessivas revisões da Lei de Enquadramento Orçamental, o Grupo Parlamentar do PCP deu contributos nesse sentido. Agora, não nos peçam, não contem connosco, é para incorporar numa lei de valor reforçado que condiciona a elaboração de futuros orçamentos destes constrangimentos e condicionalismos, que só podem significar a perpetuação desta política, um empobrecimento permanente do povo português, e noutros países, empobrecimento de outros povos, e temos exemplos muito atuais dessa matéria. Portanto, sim, somos favoráveis a melhorias da Lei de Enquadramento Orçamental, daremos o nosso contributo, agora rejeitaremos qualquer tentativa de manter nesta Lei de Enquadramento Orçamental estes constrangimentos sem imposições, porque pensamos e acreditamos profundamente nisto, que eles são contrários ao interesse do país e do povo português. Mas deixava-lhe apenas aquela pergunta, que a sua análise detalhada, e a doutora Teodora Cardoso tem esses elementos todos e essas análises, mostra efetivamente que esses objetivos não podem ser cumpridos, porque nem sequer as economias mais desenvolvidas na União Europeia, como a Alemanha, por exemplo, ou a França, ou o Reino Unido, ou a Itália, mesmo a Espanha, que é uma grande economia, conseguiram cumprir de forma continuada ao longo dos anos esses dois objetivos. Mas uma análise aprofundada de quem conseguiu, quem não conseguiu, é quando os números e a situação de cada um desses países pode nos dar uma imagem muito mais realista daquilo que é, o que é que significam estes constrangimentos, do que uma simples abordagem teórica. Sim, podem-se cumprir e devemos cumprir. E, portanto, era isso que eu lhe pedia que pudesse fazer, dispõe desses dados e de ser comentários, analisar os dados e de ser comentários sobre isso. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passaria então agora a palavra, o Bloco de Esquerda ainda não chegou, e portanto passaria a palavra à Sra. Professora Teodora Cardoso.
Muito obrigada. Temos um conjunto de questões muito pertinente e muito interessante. Eu não vou responder pessoalmente a cada uma, vou tentar agrupar naquelas em que seja possível para poder ser também mais rápida a resposta. Eu diria que há um conjunto de questões muito relevante relativo ao período de transição, relativo ao próprio papel do Parlamento na elaboração neste novo processo orçamental, digamos assim, e também há a questão, que é uma questão pertinente, de se esta é a oportunidade adequada para aprovar uma lei com estas implicações. Eu diria, com respeito ao período de transição, eu já disse isso e é uma convicção profunda e derivada de toda a nossa experiência, que de facto, se não reconhecermos a necessidade desse período de transição e de o tomar verdadeiramente a sério, e eu estou convencida que os 3 anos não serão mais, há muitas questões que mesmo em 3 anos não estarão completamente resolvidas, mas isto também é um processo contínuo, não se pode dizer que se faz de um momento para o outro. Pode-se determinar na lei que se faça qualquer coisa, mas depois, para o fazer, é preciso haver meios, é preciso haver estudos adicionais, é preciso haver tempo, no fundo. Portanto, esse período parece-me absolutamente essencial e, como eu já disse, a experiência indica que aquelas leis que determinam isto está feito, quer dizer, a lei manda, está feito, não resultam. Quer dizer, na prática não resultam porque não há os meios para fazer efetivamente as coisas. Agora, cria um problema político, isso é indiscutível. Porque há o tal paralelismo entre 2 processos que são diferentes, que eu só vejo forma de o resolver quando, aliás, referi, com o tal empenhamento político e com o papel do Parlamento muito exigente em matéria de informação e de olhar para o orçamento, conseguir escapar à armadilha do orçamento anual em base de caixa. Porque, de facto, esse é uma verdadeira armadilha, quer dizer, parece que resolve tudo, mas não resolve. Quer dizer, as despesas parecem controladas, mas não estão controladas, porque o facto de serem base de caixa permite passar muitas despesas para fora do orçamento temporariamente. Depois, quando elas aparecem, o problema coloca-se e é muito mais difícil de resolver, como verificamos. E, portanto, aqui tem que haver, além da lei, eu acho que em todas estas coisas tem que haver bom senso, quer dizer, bom senso e vontade política. Eu recordo que, por exemplo, a Suécia, que foi um país pioneiro neste tipo de processo orçamental e de mudança, no sentido do orçamento plurianual, dos limites de despesa, etc., a Suécia praticou isto durante vários anos e só fez a lei de enquadramento orçamental que consagrou o processo depois da prática estar instituída. Mas isto é uma coisa nórdica, mas às vezes dá jeito. Quer dizer, nós aqui temos que fazer um bocadinho ao contrário. Temos que, de facto, pôr as coisas na lei, mas depois temos que ter essa capacidade de implementar às vezes para além da lei que está em vigor, que vai ser a lei atual, não é? Isto realmente vai exigir uma grande capacidade do Parlamento, do Governo, não só do Ministério das Finanças, mas dos Ministérios setoriais e de outras entidades. O caso das universidades, por exemplo, é um caso típico, que têm que entrar numa nova lógica. Para entrarem numa nova lógica, também precisam de perceber as vantagens que se tiram dessa lógica. Uma delas é realmente
eliminar o tal sistema de comando e controle, que não funciona. Não funciona nem para o Ministério das Finanças, nem para os ministérios setoriais. Tem que haver uma noção de que o orçamento é, no fundo, a consagração de uma política, mas que essa política não pode basear-se na ideia de que esta política é boa e, portanto, nós vamos fazer e o dinheiro há de vir de qualquer lado. Já verificamos que não vem. Quer dizer, a partir de certa altura não vem. E aí não são as regras europeias, aproveito esse aspecto, não são as regras europeias que nos impediram de ter financiamento. O que nos impediu de ter financiamento foi a acumulação de déficits e de dívida ao longo dos anos, porque esses é que levam a que os mercados financeiros cortem o financiamento. Podemos pensar o que quisermos dos mercados financeiros, mas a única maneira de sermos independentes deles é não precisar deles. Quer dizer, e por consequência temos que ter essa restrição em conta. Mas, relativamente ao período, ainda também ao período de transição e à oportunidade da lei, eu acho que a questão da aprovação no fim da legislatura ou no princípio é um bocadinho secundária. E vou dizer porquê. Na realidade, se estivermos de acordo quanto aos princípios que a lei estabelece, a maneira de os pôr em prática vai depender muito de quem estiver no governo na próxima legislatura. De qualquer maneira, isto vai ser assim, não pode ser de outra maneira. Os princípios que estão definidos na lei são suficientemente gerais nesse aspecto para se poderem aplicar, serem aplicados por um governo que concorde com os objetivos da lei, evidentemente. Portanto, o problema de ser no fim da legislatura, há dois problemas. No fim da legislatura há o problema de pouco tempo para discutir. Estou completamente de acordo com esse ponto. Ser no princípio da legislatura corre um risco. É que começa-se a legislatura sem ter assentado nestes princípios. E nós sabemos como é que estas discussões políticas, aliás, o exemplo da lei de 2001, que o Dr. Eduardo Cabrita conhece melhor do que eu, a sua gênese, mostra que isto pode levar anos até se chegar a um acordo final com respeito à forma final da lei a aprovar. O que significaria, e seria muito perigoso, entrarmos numa nova legislatura, saídos de um programa, com todas as dificuldades internacionais e europeias que nós estamos a verificar e que não vão passar rapidamente. A economia internacional e as normas europeias estão a passar por uma fase muito complicada. Nós entrarmos numa nova legislatura no meio destas complicações e sem termos já um programa que, de certa maneira, determine um conjunto de princípios e a aplicação e a implementação desses princípios desde o início é extremamente perigoso. Extremamente perigoso para o país. Não estou a falar em termos de política. A confiança dos investidores, que é o fator essencial para o crescimento da economia. O crescimento da economia portuguesa, isto é mais uma resposta também, não vai mais poder depender de aumentar as despesas públicas. Não vai ser isso que vai determinar o crescimento da economia portuguesa, porque ou exige aumento de impostos que têm o efeito oposto, ou exige aumentos de déficit e não temos capacidade para o financiar, e voltamos a entrar num processo de programas, de subidas de taxas de juros, etc., que levam a que o objetivo de crescimento seja imediatamente anulado se o caminho for esse. Portanto, o caminho tem que ser realmente adequar as normas que regem a economia, que não é só o orçamento, atenção, há muitas outras coisas, a conseguir a confiança dos investidores, que essa é que vai determinar o aumento do emprego, o crescimento económico, etc. E esta lei de enquadramento orçamental em Portugal é
um elemento básico disto, de conseguir assegurar essa confiança. Mas, se for adiado para além do princípio da legislatura, por meses, eventualmente por anos, pode pôr em causa os objetivos dessa mesma legislatura, sejam eles quais forem. Quer dizer, aqui é um problema de, ao menos que fossem realmente ao encontro daquilo que ninguém desejaria, que era de facto pôr à frente de tudo o reduzir a despesa pública e sem mais nada, quer dizer, com base em cortes. Eu acho que tivemos todos já cortes suficientes e que agora é preciso gerir o resultado daquilo que se conseguiu alcançar. Portanto, esses aspectos parecem de facto essenciais e daí decorre quase tudo o resto, porque muitas das coisas que nós referimos como aspectos a melhorar na lei, desde, por exemplo, a melhor coordenação com os setores subnacionais. Eu estou de acordo que eu nunca fui das pessoas que afirmaram que era daí que vinham os problemas, sobretudo nestes últimos anos. Agora, há leis que os setores subnacionais têm que respeitar e essas leis não estão bem articuladas com a própria lei de enquadramento. Portanto, mas que é possível, dentro deste processo, havendo mais tempo, é possível enquadrá-los de uma maneira mais eficiente para os dois lados, quer dizer, para não ter que, no fundo, usar o tal princípio da solidariedade no fim. Começar por aí e ver se os orçamentos são compatíveis entre si e formulá-los por forma a que sejam. Relativamente ao papel das GOPs, eu efetivamente sempre disse que as GOPs, como puro documento formal, não levavam a nada, aliás, via-se, mas elas têm um papel potencial importante, que terá que ser determinado também, provavelmente vai ter que haver uma nova lei ou algum documento legal sobre a própria estruturação das grandes opções para incluir os limites de despesa, etc. O grande problema não é tanto incluir os limites de despesa, é ter uma política económica que tenha em conta as restrições que a economia defronta. E essas restrições vêm da economia internacional. Nós não vivemos sozinhos no mundo, nós, muito menos agora, com um país pequenino no mundo globalizado, tem que olhar para o que se passa à sua volta, na Europa e fora da Europa, e isso é uma condicionante essencial para qualquer política que se faça. E a segunda é realmente a capacidade de financiamento, que essa depende muito do ponto em que nós estamos, de um nível de dívida muito alto e da necessidade, portanto, de conseguir controlá-lo. Eu, relativamente ao nível de dívida das regras do Pacto de Estabilidade, e aí não lhe vou dizer quais foram os países, não sei de cor, mas tem toda a razão, a maioria não cumpriu, mas isso mostra que o Pacto é muito mais flexível do que nós imaginamos. Porque, vamos lá ver, os países que entraram em crise não foi por terem uma dívida acima dos 60%. Foi porque tinham mostrado que não eram capazes de controlar as suas finanças públicas. Os outros que o conseguiram fazer, mesmo de alguns que entraram em crise, falou da Grécia, mas olhe para a Irlanda ou olhe mesmo para a Espanha. Ou olhe para Portugal. Quer dizer, ao cumprirmos as regras, neste caso muito mais exigentes, de ajustamento orçamental, nós não caímos na situação da Grécia. A Irlanda caiu ainda menos e tinha um déficit maior e uma dívida muito maior. E ainda tem. E, no entanto, a economia está a crescer, o emprego está a crescer e os problemas resolveram-se. Portanto, isto não é somente um problema de um número, que está ali os 3% e os 60%. Aliás, os 3% não existem. O que o Pacto exige é estabilidade orçamental. Não existe, os 3% definem o PDE, o processo de déficit excessivo, que agrava as regras. Mas não é um limite para o déficit. O limite para o déficit estrutural é zero.
ou melhor, agora é menos 0,5% do PIB. Portanto, esse é que é o limite, não são os 3%. Mas a maneira de cumprir as regras é, na realidade, e está demonstrado exatamente pelo período de crise que vivemos, que veio em parte do exterior, em parte de problemas internos de cada país, mas está demonstrado que, na realidade, o pacto até é flexível. Nós é que temos que o saber usar, quer dizer, aí, e nesse aspecto é respeitar princípios, quer dizer, é mais importante respeitar princípios e ser reconhecido que os estamos a respeitar e que os estamos a implementar, do que é acertar exatamente em cheio naquele número que está marcado para aquele ano. Portanto, o que é que eu posso dizer? A respeito da calendarização é um ponto importante. Nós vemos que a maioria dos países que já têm um orçamento plurianual mais ou menos eficaz, mas que têm, e que têm a orçamentação por programas, têm este princípio de começar a trabalhar no orçamento imediatamente após a aprovação chamemos-lhe programa de estabilidade, golpes, qualquer coisa, pronto, são comuns. Portanto, eles normalmente em junho, os ministérios, a seguir a termos, vamos lá ver, pondo isto mais claramente, a seguir a termos um limite para o déficit e para a despesa, que vem, neste caso, em grande medida das GOPs, porque as GOPs vão definir qual é o espaço macroeconómico que nós temos e qual é o espaço financeiro que temos, e, portanto, daí virá o limite de despesa global, para já. Se tivermos isso, a seguir passa-se à fase de distribuir esta despesa por programas. E normalmente em junho, mais tardar a princípio de julho, estes países já têm esta distribuição feita. E a nível plurianual. Depois, a partir daí, passa a ser muito mais uma responsabilidade de cada gestor de programa e de cada ministro definir como é que vai distribuir esta despesa para o orçamento anual. E este problema, e portanto isto dá muito mais tempo, lá está, para se discutir. Isto leva também a que em setembro normalmente há necessidade de atualizar a informação, porque entretanto a economia evoluiu, aconteceram coisas, mas a parte final da elaboração do orçamento anual é muito relativa a ajustamentos que advêm de fatores externos, mas que já estavam, os programas já estavam bem definidos ao longo do período anterior. Portanto, isto é uma forma diferente, como digo, de encarar o orçamento, dá mais responsabilidade aos gestores do programa, mas também muito mais capacidade de gerir a despesa, quer na alteração entre diversas rubricas da despesa, que é um dos problemas que agora o Ministério das Finanças ainda é obrigado a aprovar muita coisa para a qual realmente não tem nenhuma vantagem comparativa, quer na questão da transição dos saldos. Nós aqui dizemos que isso merece reflexão adicional. Eu acho que é uma condição muito importante para a programação, para a gestão dos programas funcionar, evitar essas despesas de fim de ano e coisas desse género, mas também dar um incentivo e a capacidade de gerir. Há muitas coisas que se pode pensar que se faziam num ano, mas que efetivamente não se puderam fazer porque o contrato se atrasou, o concurso, etc., essas coisas todas, e passam para o ano seguinte. Mas se o Ministério, entretanto, perder o saldo porque não gastou, depois no ano seguinte vai ter esse problema. Portanto, há aqui que pensar nisto, mas isto tem muito a ver com a própria gestão do orçamento anual. Hoje em dia nós temos objetivos para o orçamento anual fixos. E isto tem a ver também com o Pacto de Estabilidade, nesse aspecto. Porque se tivermos um objetivo fixo para o déficit, esta transição de saldos vai ter problemas aí. Mas não é um problema insolúvel, é um problema que tem que se resolver na prática, se reconhecermos que a coisa em si mesmo é importante e se houver também mais tempo.
Há uma coisa que também alguém referiu, que é a questão da definição das despesas e da contabilidade de acréscimo. O problema da contabilidade de acréscimo, o problema não, a vantagem, é ela reconhecer não só o que se gastou, mas o que se comprometeu. Nós, neste momento, temos uma coisa a meio caminho, que veio exatamente do programa de assistência financeira, que é a Lei dos Compromissos. A Lei dos Compromissos já faz exigências nesta matéria. Mas a Lei dos Compromissos é uma coisa bastante burocrática. Tem que ser, não há remédio para não ser, atendendo a que nós não temos a contabilidade de compromissos, que no fundo é a contabilidade de acréscimo. Agora, a contabilidade de acréscimo, neste momento já há um programa de enquadramento, um conjunto de princípios e, digamos, a arquitetura da contabilidade está definida, mas falta detalhá-la e pô-la em prática. E isso vai levar tempo. Vai levar tempo porque, para já, vão ser precisos contabilistas, que é uma coisa que normalmente o Estado não achava que não precisava. E vai precisar de contabilistas não só a nível do Ministério das Finanças, mas muito mais a nível dos próprios ministérios setoriais. Mas vai também precisar de informática e de uma arquitetura informática coerente. E isso não é fácil. E não é coisa... Destas duas coisas vai ter que haver uma alteração de princípios, penso eu, também em matéria de outsourcing. O outsourcing da informática, na minha opinião, é uma coisa que, primeiro, custa muito cara, em segundo lugar, deixa os departamentos completamente entregues às empresas a quem fez o outsourcing, porque depois, se quiser alterar aquilo, tem que ser com a mesma empresa, se vai para outra tem que voltar ao princípio, e tudo isto custa caríssimo, até porque eles sabem que é um mercado cativo. E por outro lado tem esse problema de que elas não comunicam entre si, às vezes mesmo quando os programas são da mesma empresa, quanto mais quando são de empresas diferentes. Portanto, aqui há eu penso que a SPAP está a fazer um bom trabalho, mas vai precisar de muitos mais recursos e neste aspecto, voltando agora ao limite das despesas, há de haver coisas em que vai ser preciso aumentar despesas, não tenho a mínima dúvida com respeito a isso. Agora, o que temos é que tentar compensar isto com ganhos de eficiência, quer nesses setores, quer noutros, onde existe espaço para ganhos de eficiência, também não tenho a mínima dúvida sobre isso. Se me perguntarem quais são, eu não sou capaz de dizer, porque não conheço os casos em concreto, mas o simples facto de, durante anos, nunca ter havido incentivo para haver ganhos de eficiência, leva a que eles não existam, quer dizer, e, portanto, haja várias coisas que dão. Relativamente ao princípio da unidade de tesouraria que referiu, é uma questão importante e que, de facto, nós nunca pusemos em prática, por qualquer razão. O Ministério das Finanças está a trabalhar nisso. Não conheço exatamente os detalhes, mas é algo que precisa efetivamente de ser tido em conta, porque não pode haver uma tesouraria para cada entidade e para cada bocadinho. A gestão de tesouraria, neste momento, como qualquer empresa sabe, é essencial para os resultados. Quer dizer, pode-se perder muito dinheiro se gerir mal a tesouraria e por consequência pode-se ganhar se gerir bem, e nem sequer é uma coisa que me parece muito complicada, é mais uma questão de organização e de capacidade de gestão, mais uma vez. Portanto, eu penso que se falhei alguma coisa, podem-me chamar a atenção, mas penso que, em geral, respondi às questões que foram colocadas. Obrigada, Sra. Professora. Penso que não existe mais nenhum pedido de intervenção e, portanto, eu agradecia a presença da Conselho de Finanças Públicas. Damos aqui por concluída esta nossa audição
E aos seus deputados, a nossa próxima será às 11h30 do Tribunal de Contas. Portanto, vamos fazer aqui um intervalo de cerca de 20 minutos. 22 minutos para ser mais rigoroso. Muito bem, Sr. Deputado, tem toda a razão.